Estamos nos distraindo. Sabe, nós temos muita coisa ao redor da nossa vida, o tempo todo, fazendo assim com a gente, chamando a atenção da gente. E geralmente são os presentes. Tanto os presentes que nós queremos receber para a nossa vida, que a gente pode chamar esses presentes aí de bênção, de vitórias, de solução de problemas, como também os presentes que nós queremos dar aos outros, os presentes que nós queremos dar aos nossos filhos, sabe, o cuidado que nós temos com eles, ou com as outras pessoas que também são importantes e estão à nossa volta, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, os nossos amigos. Então, se a gente não tomar cuidado, os presentes que nós queremos ter, ou para nós, ou para darmos aos outros, eles podem nos distrair, tirar a nossa atenção das coisas que de fato são mais importantes. Então eu separei aqui uma leitura que encontra-se no Evangelho de Lucas, para a gente poder observar. Mas primeiramente eu queria que você acompanhasse comigo aqui na própria tela, porque eu separei por trechos essa leitura, e a primeira é essa. Olha só o que diz: acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Veja essa outra leitura. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então vamos por partes aqui. Primeiro, essa leitura está falando que numa época como a época de Noé, que foi uma época terrível, talvez lá nós encontremos um dos versículos mais tristes da Bíblia, que é Gênesis capítulo 6, versículo 6, porque a Bíblia diz assim: e Deus se arrependeu de haver feito o homem. O homem estava vivendo uma vida terrível, totalmente afastado e distante do Senhor, e eles estavam vivendo essa vida como se essa vida fosse uma vida normal, comum, natural. Por isso que faz questão de dizer, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, tal. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, mas estavam vivendo a sua vida como se mais nada existisse. E Noé avisando sobre a destruição que haveria de vir, e as pessoas deveriam se arrepender, e nada, as pessoas continuavam simplesmente se envolvendo, se preocupando em comer, em beber e tocar a sua vida, como se nada estivesse acontecendo. Depois, nesse outro trecho, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Novamente você vê se repetir nesse outro trecho da palavra, que o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, ou seja, cotidiano, levando a sua vida como se nada de diferente estivesse acontecendo ou estivesse por acontecer, tocando a vida. E depois, como nós já lemos agora há pouco, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quando fala aqui sobre o povo no telhado, é porque as casas naquela época, todas elas eram feitas de laje, uma laje de barro, e exatamente em cima dessa laje é que as pessoas, principalmente no final da tarde, subiam nessa laje e ali ficavam deitados, descansando e vendo o pôr do sol. Era um hábito das pessoas.
Inclusive, em muitas dessas casas, eles usavam a laje, o telhado, para plantar suas hortaliças, exatamente em cima da casa. E a Bíblia está dizendo que aqueles que estivessem ali descansando, quando chegasse o dia do Senhor, não daria tempo para mais nada, nem para descer e apanhar alguma coisa que houvesse deixado dentro de casa. Não dá tempo para mais nada disso, é o que a Bíblia está dizendo. E depois, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Isso quer dizer sobre aquelas pessoas que, a respeito de viver ou não determinadas experiências da vida, e ela diz assim para si mesma: afinal de contas, eu tenho que viver a vida, eu tenho que fazer tudo o que me der na cabeça, porque a vida é curta. Ou seja, essa pessoa está querendo ganhar a vida, e a palavra de Deus está dizendo que aquele que quer ganhar é aquele que vai perder, e aquele que julga que está perdendo é esse que vai ganhar. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que, por maior intimidade que exista entre você e uma outra pessoa, não quer dizer que o destino das 2 seja o mesmo. Isso quer dizer que você pode andar muito ao lado de uma pessoa, mas não quer dizer que o seu destino será igual ao dela. Veja a intimidade a que a Bíblia acaba se referindo. Uma pessoa deitada ao lado da outra, ou seja, está falando de marido e mulher. Mas quer dizer que, por mais intimidade que exista entre esse homem e essa mulher, não quer dizer que o destino dos 2 seja o mesmo. Um pode ter um destino, o outro pode ter outro destino. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. Você não será salvo por intermédio de uma outra pessoa, porque a sua mãe ora muito por você, porque a esposa ou o esposo ora muito pelo outro. Nós não seremos salvos por isso. Você não vai ser salvo porque você anda com uma pessoa que é de oração, uma pessoa que é temente a Deus. Não é isso que lhe traz a salvação. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, resumindo toda essa leitura que eu fiz, que encontra-se em Lucas 17, dos versos 26 ao 36, resumindo isso, a Bíblia está dizendo o seguinte: que também nesses outros tempos, nessas outras épocas, falava-se a respeito da volta do Senhor, da necessidade de uma tomada de decisões, de um conserto na vida, de prestar atenção em como você está vivendo, como são os seus procedimentos e mudar o que for necessário. E as pessoas não davam atenção, é isso que a Bíblia está dizendo. As pessoas não davam atenção, exatamente como nos dias de hoje. Para muitas pessoas, a história de céu e inferno é história infantil. Acredita que isso é uma invenção, é uma fábula, apenas para ilustrar alguma coisa, e não tem sentido. A razão de existir de uma igreja é anunciar a salvação. Se deixarmos de acreditar no céu, isso aqui se transforma num Lions Club, num Rotary, numa sociedade de gente de bem que quer fazer o bem e viver bem, apenas isso. Igreja é embaixada do céu aqui na terra, é a representação, é a extensão do céu aqui na terra. Este lugar que você está pisando é santo, porque o Deus dos santos está presente neste lugar, e é Ele que santifica este lugar. Você está entendendo isso, meu irmão? Portanto, o resumo todo dessa leitura que fizemos é esse: de que naquela época também era desse jeito, que você falava da volta de Jesus e as pessoas brincavam, os pseudos inteligentes, os pseudos intelectuais não conseguiam acreditar nisso, acha que isso é exagero, acha que isso é historinha, acha que isso não é verdade, e vai tocando a vida do jeito que dá na cabeça, do jeito que quer. Era também assim naquela época. Nos dias de hoje, quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, alguns, olha, exatamente ontem, eu estava conversando com uma pessoa, na verdade eu estava fazendo um pagamento para essa pessoa, e ela me disse, sabe,
eu estou me lembrando de uma coisa que uma outra pessoa contratou meu serviço e havia me dito. Disse que do jeito que cuida da sua saúde, da sua família, é na mesma forma que cuida do seu dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, não sei quem que está bem aí, se é a família ou o dinheiro. Mas veja, como a pessoa iguala as coisas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo... Lembra de um programa que tinha antigamente no SBT? Here Now. Aqui, agora. É esse o mundo de hoje. O mundo que acredita só nas coisas do agora. As pessoas que estão preocupadas apenas com aquilo que elas podem ver, aquilo que elas podem tocar, aquilo que elas podem sentir para esse momento. E da mesma forma como naquela época se levantavam outros para dizer, olha, você preste atenção na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E do mesmo jeito que riam naquela época, continuam rindo nos dias de hoje. E alguns, se achando mais inteligentes e espertos do que outros, dizem assim, mas isso de Jesus voltar estão falando há muito tempo e ele ainda não voltou. Pois é, mas nesse tempo que estão falando de Jesus voltar e ele ainda não voltou, quantos que já morreram? Quantas pessoas já morreram? Então, independente se Jesus voltou ou não ainda, você pode morrer a qualquer momento. E aí, quando você morrer, para onde você vai? É a pergunta que a gente tem que fazer. E geralmente não pensamos muito nisso, porque como eu disse no início da mensagem, nós estamos distraídos com os presentes, com as coisas que estão acontecendo. Esse pacote pode simbolizar a sua formatura, sua graduação, sua pós, seu mestrado, seu doutorado. Esse pacote pode significar a casa, a mansão que você quer construir. Esse pacote pode significar a sua vida sentimental, que você quer ela toda muito bem resolvida, seja o teu noivado, seja o teu casamento. E quero lhe dizer que nada disso está errado. Ter estes sonhos e estes desejos não está errado. O que está errado é quando nós achamos que estas coisas vão ser para sempre, e não são. Até o casamento, que é uma coisa tão linda e tão importante, lá vem o padre ou o pastor para estragar tudo, dizendo, até que a morte os separe. Se você parar para pensar, é uma frase que parece que não combina com aquele momento tão glamuroso, tão lindo, tão abençoador, né? Promete, prometo. E vai ser desse jeito? Vai. Então tá, eu vos declaro, até que a morte os separe. Parece que é para lembrar a gente de que aquele lindo amor, aquela união extraordinária, um dia poderá ser separada através da morte. Porque essa é a verdade de todas as coisas. As coisas se acabam, as coisas passam. Portanto, meu irmão, não está errado você desejar coisas. Não está errado você ter no seu coração planejamentos dessa ordem. Mas é um absurdo você não considerar que a coisa mais importante que existe não são essas que vão passar e vão ser destruídas, mas a coisa mais importante de verdade é a tua salvação. Muitos estão tão envolvidos com os presentes dessa vida que começam a esquecer algumas coisas importantes demais. Uma delas é essa, de que você é pó e ao pó você vai retornar. Meu irmão, é engraçado, né? Dentro da própria igreja a gente vive momentos assim bem antagônicos. Um dia você vem aqui e eu digo a você que você tem valor, que você é muito importante, que você é especial. E outro dia, como hoje, eu vou dizer para você que você não é nada não, meu irmão. E se você acha que você é alguma coisa, fique 2 dias sem tomar banho, sem passar perfume, para você ver o que você é de verdade. Fique 2 dias sem tomar banho. Você começa a descobrir quem você é de verdade. Você vai ver o cheirinho maravilhoso que começa a exalar do seu corpo. É isso aí que você é. É isso que nós somos. Nós somos pó. E ao pó nós vamos retornar. E quando nos deparamos com essa realidade, como diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, essa parte do versículo que eu coloquei ali é a última. Sabe o que diz a primeira parte desse versículo? Que nós vamos, com o suor do nosso rosto, trabalhar e conseguir as coisas.
E aí depois completa com isso. Sabe o que isso está querendo dizer? É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ó, você pode trabalhar o quanto quiser, viu? Pode suar, pode trabalhar, pode ralar para conseguir suas coisas. Mas no final, você é pó e ao pó você vai voltar. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. E não é verdade? Sabe, quando você começa a observar o cenário mais próximo, o cenário do nosso país, para não falar do mundo, vamos pensar no nosso país. Quantas pessoas importantes e poderosas que você conheceu nesse mundo? Seja uma pessoa que adquiriu um poder e uma fama pela política, ou pelo seu talento, né? Por ser um artista, ou por ser uma pessoa rica, uma pessoa de dinheiro e tal. Quantas pessoas poderosas a gente já conheceu nesse mundo, que de repente ficou muito claro, evidente, que o dinheiro, a fama, o poder não era suficiente para resolver tudo na vida como ela antes achava. Vocês se lembram de um jovem chamado Cazuza? O cara era um poeta, as músicas dele muito forte, a voz dele inigualável, o cara muito bom no que fazia, né? Arrebanhava multidões nos seus shows. Pois é, mas com todo aquele talento, com toda aquela jovialidade, com todo aquele conhecimento que ele tinha, com toda aquela rebeldia, quando chegou uma doença, um dia, me lembro muito bem de um programa de televisão, onde ele apareceu sentado numa cadeira de rodas e desafiando a doença, dizendo que aquela doença não ia acabar com ele. Poxa, não adiantou nada daquela marra, com marra e tudo, ele morreu. A doença o venceu. Então naquele momento não adiantou seu conhecimento, naquele momento não adiantou sua rebeldia, naquele momento não adiantou seu talento, não adiantou suas lindas composições, suas poesias. Tem hora que essas coisas todas não servem para nada. Quantas pessoas que nós já vimos, que com o seu dinheiro ou com o seu poder, estão enfermos e saem da sua cidade, do seu estado, e num jatinho UTI, essas pessoas vão para os hospitais de ponta que existe no nosso país, usando do seu prestígio, usando do seu poder, e nada contra quem pode, amém, glória a Deus que a pessoa pode. Não estou enfatizando que isso está errado, o que eu estou lhe dizendo é que isso muitas vezes não adianta, e já vimos isso acontecer, não preciso citar nomes, já vimos. Chega um momento da vida que a gente descobre que essas coisas que parecem ser tão importantes, elas não são nada. É apenas para lembrar a gente de que a gente é pó, e ao pó nós vamos retornar. É isso que somos. É isso que somos. Eu me recordo de uma pessoa que atrapalhava muito a sua esposa de servir a Deus, sabe? E nunca vou me esquecer que um dia nós estávamos começando uma campanha tão linda na igreja, e era um domingo, e essa irmã me falou assim: pastor, eu não pude ir hoje para a igreja. Ela falando comigo no final do culto, mandando uma mensagem para mim: eu não pude ir hoje ao culto, a começar a campanha, porque fulano, e ela tratou com o apelido que ela tratava o esposo, ele cismou de, ao invés de ir embora na segunda, que ele trabalhava fora, ele cismou de ir logo no domingo à noite, e eu tive que ficar para fazer as unhas dele, porque sabe como é que é, né, pastor? Aquele ali e tal, e se viajar sem fazer as unhas. Fiquei ouvindo aquilo, falei: poxa, que chato, né? Que falta de compreensão desse homem. O início de uma campanha, ele também passava pela igreja, ele sabia o que era a igreja, ele não tinha inclusive problemas com a igreja, mas ele poderia muito bem ter deixado a esposa ir para o culto do que ter que fazer a unha dele. Que coisa enjoada. Isso era um domingo. Um pouco mais tarde, um parente dela me liga e diz: pastor, recebemos a notícia de que fulano se acidentou na estrada e está morto, e nós não sabemos como contar isso para a esposa. Aí eu saí de casa, fui lá para a casa dela, e para contar para ela que o marido dela, que tinha saído de casa há pouco tempo atrás, esse mesmo que tinha impedido dela ir para a igreja para ela poder fazer as unhas dele, ele tinha sofrido um acidente e estava morto na estrada. Aí isso um domingo por volta de 11 da noite. E aí eu me preparei com os outros para no outro dia de manhã
ir cuidar da liberação do corpo, porque ele havia falecido na estrada, para o lado da Bahia, mas muito longe de Salvador, e precisava da liberação do IML de Salvador, apesar de estar muito mais perto de Aracaju. E pense como foi complicado isso. E no outro dia, pela manhã, o corpo dele ainda estava lá na rodovia, numa picape. O corpo dele estava na carroceria da picape, e um cidadão de uma fazenda próxima disse que tinha visto o que tinha acontecido. Depois do acidente, ele ainda saiu cambaleando de dentro do carro, pedindo ajuda, ninguém parou, e ele mesmo se jogou para dentro da caçamba, e ali ele morreu. Sabe, irmãos, e uma coisa muito ruim aconteceu comigo, porque a primeira coisa que eu olhei quando eu cheguei foram para as unhas dele, e eu vi aquele homem com as unhas muito bem feitas, mas morto, muito jovem, morto. Aquilo acabou, desestruturou a família toda. E eu sempre marquei isso como exemplo, guardei essa história como, infelizmente, um exemplo negativo do que às vezes as pessoas demoram para compreender sobre suas vidas, de que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar, e essa vaidade que se torna mais importante do que outras coisas na nossa vida, é que deve ser repreendido da nossa vida. Ser vaidoso e se cuidar não está errado não. Quando isso daí começa a ser mais importante do que as coisas que são eternas, então você começa a ter um problema na sua vida. A outra coisa é essa: nós não teremos chance de acertar depois dessa vida, gente. Antes da gente ler esse trecho, que eu não quero ler apenas os 2 versículos que eu coloquei ali, eu quero pedir para você ler comigo esse trecho desde o versículo 19, Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, já vai encontrando isso na sua Bíblia. Mas eu já quero te lembrar de uma coisa. A palavra de Deus também no Evangelho de Marcos diz assim, Marcos capítulo 8, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, por mais que a gente saiba desse versículo, nós estamos vivendo dessa forma nos dias de hoje. Se a gente fizer um teste dizendo assim, olha, nessa próxima quinta-feira, venham todos, vou falar sobre salvação, eu não sei se isso vai despertar o interesse de todos. Mas se falarmos assim, nesta quinta-feira, vamos interceder para que Deus abra as portas e a gente consiga ter muito dinheiro. Quem quer dinheiro? E é bem possível que a gente não tenha onde colocar gente, porque em regra geral as pessoas estão mais preocupadas com as coisas dessa vida do que com as coisas que são eternas. Nos falta o equilíbrio, nos falta o entendimento disso, de que devemos e podemos buscar em Deus as bênçãos para a nossa vida. Irmãos, desde quinta-feira, os testemunhos que eu tenho ouvido pela oração que fizemos das causas impossíveis são coisas tremendas. Um deles que me marcou muito pelo período, uma senhora compartilhando que aguardava a solução de uma causa desde 2008. Desde 2008 pedindo algo, na quinta-feira recebe uma oração e na sexta-feira recebe resposta. Será que isso é coincidência ou é um milagre de Deus na vida dela? Então isso me alegra, isso deixa a gente feliz, de ver o que Deus está fazendo, a forma como Deus está agindo, amém? Mas o que nós não podemos é buscarmos o Senhor apenas por isso. Jesus, quando o povo teve fome, Ele não multiplicou pães e peixes? Ele não fez isso com alegria, com prazer? Ele não fez isso atendendo uma necessidade daquele momento? Então, amém. Ele não tem problema de atender as necessidades momentâneas. Mas quando Ele viu que o povo começou a voltar atrás dele, apenas por causa do pão, Ele ficou triste. E Ele disse, vocês estão me procurando não pela palavra do reino que eu estou anunciando, mas vocês não estão me procurando por causa do pão. Pois então saiba que a partir de agora não vai ter mais milagre desse tipo não. O próximo sinal que vocês vão ter é o mesmo sinal que aconteceu com o profeta Jonas. Por quê? Porque Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e depois ressuscitou.
depois saiu de dentro do peixe. Então ele estava fazendo uma comparação do que ia acontecer com ele. Eu também vou morrer, vou ficar 3 dias na sepultura, mas depois eu vou ressuscitar. Este é o sinal que vocês vão ter. Era isso que ele estava querendo dizer para aquele povo. Mas ele não teve nenhum problema em multiplicar pães e peixes, mas ficou triste quando viu que as pessoas o procuravam apenas por causa dos pães e peixes. Pois essa história se repete. Muitas pessoas estão procurando Jesus apenas para a solução dos seus problemas nessa vida. Mas quando se fala de salvação, muitos não querem tomar as decisões que precisam tomar. Então vamos ler Lucas capítulo 16, dos versículos 19 em diante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, aquele homem estava a todo custo querendo uma outra chance, ou para si, ou para os seus familiares. E a resposta que vinha da parte do Senhor era essa: não tem mais essa oportunidade. Isso deveria ser feito enquanto você estava vivo. Você deveria inclusive ter dado ouvidos aos vivos. Os seus familiares deveriam ter dado ouvidos aos vivos, e não agora, os mortos vão ressuscitar para falar alguma coisa. Vocês têm já o conhecimento das leis de Moisés e os profetas à disposição de vocês. Por que vocês não usam? Irmãos, vamos trazer isso para os nossos dias. É a mesma coisa. Quantos pregadores, ontem mesmo eu estava num evento e estava conversando com o pastor Antônio dos Santos, e ele estava comentando sobre pregações, sobre mensagens que ele tem ouvido. Ele estava comentando sobre alguns pastores que ele tinha ouvido naquele dia mesmo. Por sinal, comentou da minha mensagem ontem no programa da Sara, e ele me disse assim: pastor, como o Sergipe é privilegiado, quantas mensagens poderosas, como Deus tem derramado uma mensagem poderosa sobre todo o povo nesse estado. E é verdade, irmãos, esse estado tem grandes pregadores, esse estado tem muita coisa linda acontecendo. Aliás, dá para a gente falar do Brasil. Houve uma época no nosso país que, se você quisesse ouvir uma mensagem diferente e uma revelação da palavra de Deus, parece que Deus só revelava isso para os americanos, e brasileiros só pregava sobre mulher do fluxo de sangue e cego Bartimeu. Parecia que era isso. Parecia que Deus tinha um chamego com os americanos e com a gente não. Pois agora não. Meu Deus, quantos grandes tribunos têm se levantado neste país para anunciar o evangelho do Senhor. Quantas mensagens tremendas e poderosas. E o povo tem dado ouvidos. As pessoas estão dando ouvidos a essa palavra que estão recebendo. Foi isso que aconteceu com aquele homem rico. Ele não se preocupou. Talvez o próprio Lázaro já tivesse falado alguma coisa para ele, ou ainda que não falasse, os olhos deles em algum momento se encontrou. E será que ele não percebeu a riqueza que havia naquele mendigo? Será que ele não percebeu as coisas especiais que haviam no rosto daquele homem, que mesmo sofrendo, cheio de chagas pelo corpo, mas estava ali sendo uma pessoa diferenciada e especial? Você entende isso, meu irmão?
A palavra de Deus está nos chamando a atenção. Mas ainda assim existem pessoas que são tão preocupadas com os dias de hoje que querem fazer o que aquele homem fez. Até os mortos ele quer invocar para ajudar os vivos, e isso é impossível. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18. A palavra Deuteronômio quer dizer repetição das leis. Portanto, é um livro para a gente dar muita atenção, né? São palavras que se repetem, leis que se repetem. Deuteronômio capítulo 18, dos versos 9 ao 3, olha só o que diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, porque era isso que eles faziam naquela época. Que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Quantas mulheres que começam a ter um problema no seu relacionamento, casamento, noivado, namoro, e uma amiga chega e fala assim: ei, vamos ali na dona fulana, para ela ler sua mão. Deixa ela jogar as cartas para você, para saber como é que estão as coisas. Nossa, fulano ali joga um búzio, que é um negócio extraordinário, acerta tudo. Aproveita, vai lá, pega o número da Mega Sena e traz para mim, por favor, que isso aí eles não acertam. A palavra de Deus está dizendo que isso é abominável aos olhos do Senhor. E eu tenho certeza que tem gente que, mesmo conhecendo Deus, na hora do desespero, apela para uma coisa dessa e depois diz assim: não, eu fiz, mas não acredito não. Mas foi. Nesse momento você estava deixando de reconhecer que o seu Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e é esse o Deus que você tem para cuidar de você e proteger a sua vida. Você não precisa de ninguém lendo a sua mão, você não precisa de ninguém fazendo essas coisas, consultando mortos, sentar-se numa mesa branca e colocar um copo com água e fazer uma cara de gente sempre muito pura e muito simples, às vezes até mentalizando o céu da Rede Globo de televisão. Meu Deus, a Rede Globo está tão distante da verdade do céu que eu tenho pena deles. São os melhores dramaturgos que existem no mundo, mas quando se trata de retratar o céu, como eles não têm nenhum conhecimento, meu Deus, que céu sem graça. O céu da Rede Globo eu não quero ir, mas nem pagando. Todo mundo de branco no campo, flores, aqui é o céu, umas árvores estranhas, um clima nebuloso, aqui é o céu. Rapaz, eu que gosto de barulho, eu quero muita buzina no céu, quero muita festa. Aquele céu é sem graça demais. Mas tem gente que é isso, vai se reunir em volta de uma mesa, às vezes movido pelo seu desespero de uma perda, não conhecendo o que diz a palavra, que o diabo se transforma até em anjo de luz, se for preciso, para tentar enganar as pessoas. O diabo é um excelente imitador. Gente, se o ser humano consegue imitar a voz de outro, já viu esses humoristas que existem por aí, que imitam uma outra pessoa de uma forma que você fica espantado? Como é que pode? Parece que é o outro falando. Se o homem faz isso, você imagina o diabo. O diabo se disfarçar na voz de um ente querido, para tentar enganar um pai que está em desespero, uma mãe que está em desespero, ele faz isso, exatamente para trazer as pessoas para o lado dele, para a banda dele. É isso que ele tem feito, e infelizmente tem conseguido enganar muitas pessoas, porque elas não ficam com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo para você não fazer essa procura, para você não ter esse tipo de expectativa na sua vida.
Mas pastor, e quando me convidam, que resposta que eu dou? Então Isaías, de uma forma assim muito, sabe, muito bonita, muito singela, ele explica como é que você deve responder. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Se você tiver na sua casa ou no seu celular, no tablet, essas Bíblias que traz várias outras versões, depois procure ler na versão Nova Linguagem de hoje. Fica mais interessante ainda isso que eu vou ler. Mas aqui já fica claro, tá? A NVI já fica claro, mas a nova linguagem ainda fica mais interessante. Olha só o que diz: quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e murmure encantamentos. Sabe o que quer dizer isso, murmurar encantamentos? São aquelas palavras que falam baixinho nos seus ouvidos, meus enfios. É aquela coisa para trazer uma certa impressão diferenciada, com uma voz mansa e suave e tranquila, falando nos seus ouvidos. Veja se não é isso que está dizendo. É isso que está dizendo aqui, ó. Quando disserem a vocês, procurem um médium. Toda pessoa que for num centro de macumba e tiver com algum problema, vai escutar esse diagnóstico aqui, ó. Você precisa desenvolver a sua mediunidade. Seja sincero, quem já ouviu isso daqui? Olha a quantidade de médium. Todo mundo é médium. Ninguém é inteiro, né? Tá sempre... Todo mundo é médium. Todo mundo que vai, essa é a mesma coisa. Você precisa corrigir, meus enfios. Corrigir é ficar girando, e fica girando, e haja girar, e haja girar, e haja girar. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: a lei, esse A aí está claseado, não é isso? A lei, ou seja, vou recorrer à lei, é isso que está querendo dizer, né? A lei e aos mandamentos. Em outras palavras, é a isso que eu vou recorrer, a lei, a palavra de Deus e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, se não for a palavra de Deus para esclarecer as coisas para você, você jamais ficará esclarecido. É isso que está dizendo a palavra. Mas não procure, não tenha qualquer preocupação, meu irmão, em procurar outros que possam lhe trazer respostas, orientações e alertas de salvação, porque esse alerta o Senhor já tem trazido sobre a sua vida, inclusive está trazendo agora, nessa tarde, no nome de Jesus, amém? Para encerrar, é uma vez só. Você não tem outra vida. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não existe uma outra possibilidade para você depois dessa vida, meu irmão. As decisões que você tiver que tomar, elas devem ser agora. Não existe outra fonte de salvação. Não existe outro caminho pelo qual você possa ser salvo. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha só o que nos diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é santo, não são suas boas ações. Só Jesus Cristo tem poder para salvar. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, 1 Timóteo,
capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: pois há um só Deus, diga amém, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só Jesus pode salvar, só Jesus. Então, para encerrar, eu quero compartilhar com você que eu, ainda novo convertido, vivendo as delícias da fé, os jovens da minha igreja estavam cantando e eu cantando junto com eles, e era uma música bem embaladinha, então era gostoso de cantar e tal, e eu alegre, e daqui a pouco eu comecei a cantar e prestar mais atenção no que eu estava cantando, e começou a me dar um aperto no coração, porque a música era animadinha, mas sabe o que a letra diz? Se o teu coração parar de bater agora e você for embora, para onde você vai? Olha que animado. Era animadinho, sabe? Se o teu coração parar de bater agora e você for embora, para onde você vai? Aí eu comecei a prestar mais atenção no que eu estava cantando. Começa a dar uns arrupios. E aí a continuação da música é assim, ó: céu ou inferno pode ser, há dois caminhos para você. Hoje Cristo estende as mãos para te dar a salvação e tirar da sua cabeça esta dúvida cruel. Se o teu coração parar de bater agora e você for embora, para onde você vai? E aí? Para onde você vai? Você não sabe o dia que você vai deixar esse mundo. Você não sabe o dia. Você já foi a enterro de crianças, não foi? Você já foi a enterro de jovens. Você já foi a enterro de ancião. Você já foi a enterro de gente que você disse assim: mas eu falei com ele agora há pouco. Pois é, agora há pouco. Agora há pouco estava vivo. E agora há pouco está sem vida. Nós não sabemos quando seremos chamados. Nós não sabemos. Eu estava assistindo um vídeo na internet de um culto numa igreja pentecostal, e aquele povo animado, e uma moça cantando uma música bonita, falando da volta de Jesus, falando do nosso encontro com o Senhor, e a igreja glorificava. Se você quiser, você pode colocar assim no YouTube: morte no altar. Você vai encontrar isso depois. E aí um pastorzinho velhinho sentado aqui na cadeira, né? Sentadinho ali também, glorificando e tal, e um outro pastor do lado dele. E de repente esse pastor começa a glorificar, aí olha para o lado, vê o outro assim muito quietinho, e mexe com ele, e ele continua quietinho, e o pastor continua glorificando. Mas agora ele glorificava porque ele percebia que aquele ali já estava na glória. E aquele pastorzinho morreu ali em cima do altar da igreja. E a igreja começou a glorificar a Deus. Já pensou? O pastor morreu em cima do altar. Que privilégio, meu Deus do céu! Que coisa linda! Nós não sabemos quando. E quando você for chamado? Ah, Senhor, peraí, deixa eu cuidar aqui de umas coisas ainda. Tem tempo para mais nada, meu irmão. Fica em pé no teu lugar, por favor. Eu não quero jogar um balde de água fria em você que tem buscado algumas coisas para a sua vida. Quem sabe até amanhã mesmo você tem algumas coisas para buscar, para resolver. Algumas coisas que você tem desejo de ter na sua vida. Eu quero repetir, você não está errado. Não se sinta mal porque você tem buscado essas coisas. Não se sinta mal porque você quer, sabe, ter coisas na vida. Não se sinta mal por isso. Eu não estou dizendo que isso está errado. O grande erro, o grande absurdo, a desinteligência é a gente achar que é só isso. É a gente achar que isso vai resolver tudo. Não vai.
um dia essas coisas todas pelas quais você tem lutado tanto, elas vão envelhecer e vão perder até o valor. Sabe, essa luta que você tem, esse suor que você tem derramado para obter coisas, essas coisas vão deixar de ter o valor que hoje elas têm. Essas coisas às vezes pelas quais você tem brigado, lutado, tem tido desavenças com os outros, um dia isso aí não vai ter valor nenhum mais. Então, que a gente possa parar para pensar na nossa salvação, que a gente possa parar para pensar num lugar chamado céu, porque um dia as pessoas estavam preocupadas, assim como alguns estão começando a ficar agora, né? Poxa, não estava pensando muito nisso que o pastor está falando, não. Aí em João capítulo 14, Jesus disse assim: olha, não se turbe o coração não, fique em paz, eu estou indo preparar morada para vocês, e acredite no que eu estou dizendo, se não fosse assim eu não falava, foi isso que Jesus disse, se não fosse assim eu não falava, não ia ficar iludindo vocês, estou indo preparar lugar para vocês, sabe por quê? Deixa eu contar para vocês um desejo do meu coração, disse Jesus, o que eu quero mesmo, é que onde eu estiver, vocês estejam também, amém? Esse é o desejo dele, de que a gente esteja junto com ele para todo sempre. Então pare para pensar como é que anda a sua vida em relação à salvação. Feche os teus olhos, por favor.